Olá, aprendiz, tudo bem? A nossa aula do módulo básico dessa semana vai ser sobre acidente de trabalho e doenças de trabalho. O que é um acidente de trabalho? Conforme dispõe o artigo 19 da Lei 8.213 de 1991, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Ou seja, a pessoa fica incapacitada de trabalhar por um período ou permanentemente. O que pode ser considerado um acidente de trabalho? O acidente ligado ao trabalho, que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do assegurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzindo lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Também, um acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de A. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. B. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. C. Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. D. Ato de pessoa privada do uso da razão. E E. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Ainda continuando com o que pode ser considerado um acidente de trabalho, temos uma doença proveniente da contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade, acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, nas seguintes condições: execução de ordem ou realização de serviço sob autoridade da empresa, prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para evitar prejuízo ou proporcionar proveito, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por estar dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado, né? E D, no percurso da residência para o local de trabalho ou deixe para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo da propriedade do segurado. Ou seja, se você sofreu um acidente no seu percurso para o trabalho ou de volta para casa, também é considerado um acidente de trabalho. Agora, a gente vai fazer uma pequena revisão, naquela questão da doença profissional e doença de trabalho. E a gente vai ver alguns exemplos que podem gerar essas doenças, certo? A doença profissional, assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da repetição relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. E a doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado, e que com ele se relaciona diretamente constante a relação mencionada no inciso 1. Ou seja, a doença profissional ela decorre da repetição da sua função no dia a dia. Já a doença do trabalho, ela é relacionada a condições especiais que o trabalho lhe expõe. Tá? Aqui também a gente vai revisar um pouco sobre a questão das atividades insalubres e perigosas. O que são atividades insalubres? São aquelas que expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites legais permitidos. Juridicamente, a insalubridade somente é reconhecida quando a atividade ou operação passa a ser incluída em relação baixada pelo Ministério do Trabalho. Aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, ruído muito alto, exposição ao calor excessivo, exposição a agentes químicos que podem corroer a matéria, inclusive o nosso próprio corpo, exposição à radiação, tá? E o que são atividades perigosas? A lei considera atividade ou operações perigosas todas aquelas que, pela natureza ou método de trabalho, coloquem o trabalhador em contato permanente com explosivos, eletricidade, materiais ionizantes, substâncias radioativas, materiais inflamáveis ou condições de risco acentuado. Aqui tem os exemplos: contato com material inflamável, contato com alta tensão elétrica, contato com explosivos,
E até, aqui pode ser uma surpresa para muitos, que a gente já tinha visto anteriormente, mas até o trabalho com motocicleta, né, também é considerado uma atividade perigosa. E por último aqui a gente vai ver quais são os direitos do trabalhador em caso de acidente de trabalho. Né, ao todo, as leis trabalhistas estabelecem que todo profissional lesionado por algum acidente de trabalho possui 5 direitos. São eles: estabilidade do emprego, né, isso quando você voltar, né, do seu afastamento, você tem uma estabilidade do emprego por um tempo determinado, né, que você não pode ser mandado embora. Né. Afastamento remunerado: o tempo que você estiver afastado, você vai ganhar o seu salário. Pode ser pela empresa ou pelo INSS, mas você vai ter uma assistência salarial. Recolhimento do FGTS. Né? Quando você estiver afastado, né, por algum acidente de trabalho, você tem direito de recolher o seu FGTS. Tá? Aposentadoria por invalidez. Né? Isso é quando o seu acidente, né, ele não vai permitir que você continue trabalhando na sua função que você estava antes. E por isso você pode ser considerado inválido para continuar o seu trabalho. Né? E nesse sentido, você consegue aposentadoria por invalidez. Tá? E por último, pensão por morte. Quando acontece o óbito, a sua família ou seu parceiro, seu cônjuge, tem direito a uma pensão por morte. Tá? Eles vão receber um valor todo mês devido à sua morte ter ocorrido no acidente de trabalho. Então, gente, a primeira atividade, vocês vão ver esse videozinho aqui, que são as 4 coisas sobre o acidente do trabalho, né? E você vai ver o vídeo, e de acordo com o que vimos na aula e que foi mostrado no vídeo, vocês vão fazer um resumo de até 10 linhas sobre os acidentes do trabalho em geral, tá bom? Segunda atividade, vocês vão fazer um glossário, né? Como já é de costume, né? Vocês vão procurar o significado dessas palavras, ou no Google ou no dicionário, para colocar aqui na frente, tá bom? Terceira atividade, vocês vão pesquisar sobre a tragédia que aconteceu com o rompimento da barragem em Brumadinho. Né? Vocês vão apontar, né, quais foram os principais motivos para que o acidente ocorresse, tá bom? E a última atividade são 3 perguntinhas de múltipla escolha, onde vocês vão ler os slides para colocar a opção correta, certo? Pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula. Até lá.